Olá pessoal, bem-vindos à parte 2 da série de vídeos sobre séries temporais com Python. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com algumas funcionalidades adicionais do Pandas em relação a dados. Tá? O Pandas ele utiliza internamente pacotes como o NumPy, que já possui uma grande quantidade de funcionalidades para manipulação de datas. Só que o Pandas ele ainda tem mais funcionalidades ainda, além das funcionalidades internas do NumPy, e essa lista é gigantesca, mas nesse vídeo eu vou focar naquelas que são mais interessantes, mais úteis, tá? Seguindo aquela regra de Pareto, né, do 20% das funcionalidades que representam 80% dos casos, digamos, né? Então, a primeira funcionalidade aqui está associada à forma como a gente passa, tá, datas para um data frame ou uma série ou uma series, tá, do Pandas. Então nós temos aquela função toDateTime que a gente estava utilizando no vídeo passado para transformar uma coluna do data frame no formato datetime 64, aquele do NumPy, tá? E nós temos várias formas de passar essa informação. Nós passamos daquela vez como sendo uma série de um data frame, mas essa informação pode ser passada de outras formas. Por exemplo, nós podemos passar a informação através de texto. Tá? Então, se a gente passar aqui, ó, pd.toDateTime, e se nós passarmos as datas como sendo uma lista, tá? Por exemplo, 1 do 1 de 2019, vou colocar uma vírgula para colocar outra data, 1 do 2 de 2019, vou colocar mais 1 do 3 de 2019, tá? O resultado dessa função é um objeto do tipo DateTimeIndex, aquele formato de índice que nós trabalhamos no vídeo passado. Se nós passarmos para essa mesma função somente uma data, a gente tem um outro tipo de objeto. Vou passar uma data aqui, 2001 do 1 de 2019. O resultado é um objeto chamado timestamp. Tá? Qual a diferença dos dois? Esse daqui já está no formato, é uma lista, né? Que já está no formato DateTimeIndex, que a gente pode jogar já no índice de uma série ou de um data frame para utilizar para séries temporais. Quando eu passo somente uma data, ele cria uma variável chamada timestamp, que é basicamente uma variável que controla uma data só, tá? Até o que o formato está considerando a precisão até segundos. Muito bem. Então, o formato padrão que nós passamos aqui a data, ele não está no formato dia, mês e ano, tá? Ele está no formato americano mês, dia, ano. Se a gente quiser especificar um formato, né, o formato como a gente está passando aqui no texto, a gente pode especificar esse formato passando o parâmetro format igual a um texto que possui uma codificação específica, tá? Por exemplo, se a gente quiser passar esse meu conjunto, tá? Onde eu quero que o primeiro seja o dia, então eu vou colocar 1 de janeiro, aqui eu vou colocar 2 de janeiro, aqui 3 de janeiro. Se eu quero especificar aqui que é dia, mês e ano, basta a gente passar o parâmetro format, vou colocar uma vírgula aqui, especificando que o formato seria esse. Ó. D é de dia, a gente coloca esse símbolo de porcentagem, especificando que é o número, né, que vai aparecer aqui entre essas barrinhas. Então, o primeiro é um dia, o segundo é um mês, o terceiro é o ano. Essa codificação do D minúsculo, M minúsculo, Y maiúsculo, ele está todo nesse link que eu coloquei, tá? Aqui, mostrando a lista completa, o que significa cada um. Tá? Y minúsculo seria um ano somente com a parte decimal, né? E o Y maiúsculo contém os 4 dígitos, tá? Incluindo os séculos. Então, no nosso caso, o formato é DMY maiúsculo. Se eu executar, o resultado vai ser o nosso DateTimeIndex, que sempre vem nesse formato, ó, ano, mês e dia, que é um formato muito comum em programação, né? Quando a gente guarda informações em data, em formato de data no banco de dados, geralmente ele vem nesse formato, ano, mês e dia. Então, aqui o dia, ó, 1, dia 2, dia 3. Aqui, como a gente estava utilizando o formato mês de ano, ó, o dia eu coloquei aqui, dia 1, dia 2 e dia 3, e aqui está o mesmo resultado, ó, 1, 2 e 3.
Então nós temos outras formas de passar essa data, tá? Essa é uma forma, passando no formato de texto, que eu acho mais fácil de trabalhar, inclusive, mas a gente tem outros formatos, por exemplo, utilizando o pacote NumPy, a gente pode passar esse formato diretamente com o objeto datetime64, tá? Então, para isso, a gente importa o pacote NumPy. Ele tem um apelidozinho padrão que a gente chama de NP, tá? Então, se eu colocar aqui pd.toDateTime, vou passar só uma data, tá? Um timestamp. E eu passo aqui np.datetime64. E entre aspas, eu vou passar a data naquele formato, nesse formato aqui, tá? Ó, ano, mês e dia. Então, por exemplo, se eu passar essa data aqui, nós temos como resultado ó, um timestamp 2019, mês 1, dia 1, e aqui hora, minuto, segundo, tudo zero porque a gente não especificou. E outra forma é utilizando o pacote Python datetime, tá? Um pacote que já é nativo do Python. Import datetime. E o datetime tem uma função chamada datetime também, que a gente pode passar o ano, mês e dia no formato de uma função. Então eu vou apagar aqui e vou utilizar esse pacotezinho ali de cima, datetime. Datetime. Ele tem uma função que tem o mesmo nome do pacote, datetime, que a gente passa o ano, mês e dia na forma de parâmetros. Então o ano aqui seria 2019, o mesmo ali de cima, vírgula, o mês é 1 e o dia 1. Posso até colocar assim 1 e 1, não tem problema. Está aí o mesmo resultado. Tá? Outra coisa também que a gente tem possibilidade aqui no Pandas é em relação a cálculos, tá, matemáticos envolvendo datas. Por exemplo, se a gente quiser acrescentar um dia em uma data, ou um mês ou uma semana, a gente pode fazer essa operação de forma muito fácil, utilizando funcionalidades internas do Pandas. Então, vamos trabalhar, por exemplo, com o dia da semana. Tá? Então, existe uma função day, underline, name, abre e fecha parênteses, porque é uma função, ela me retorna o dia, o nome do dia da semana associada a um timestamp, né, a uma data. Então, vou pegar essa data aqui que eu especifiquei, ó, 2018, 1/5, tá? Então, vou chamar isso daqui de dia. Esse dia vai ser igual a pd.timestamp. Eu vou passar como texto essa data. Vamos só dar uma olhada aqui no dia, vou ver se funcionou. 2018, 1/5. Então, se eu colocar aqui ponto day, name, nós temos o dia, que nesse caso é uma sexta-feira, Friday, tá? Então vamos supor que eu queira acrescentar um dia nessa data. Se eu acrescentar e o intervalo é de um dia, ele vai passar de 2018 1/5 para 2018 1/6. Para isso a gente pode utilizar uma função do Pandas chamada time delta. Então eu vou criar uma nova variável chamada dia 2, que vai ser igual ao dia 1 mais um dia, tá? Então o dia 1 é esse daqui, que é uma sexta-feira, esse dia aqui, essa data. Eu vou somar mais pd.time delta. E aqui eu vou especificar o intervalo através de um texto. Eu posso escrever aqui de forma descritiva. Então eu quero somar um dia, eu coloco em inglês, ó, one day, né? Esse dia mais um dia. Eu poderia colocar aqui one week, ou então one month, alguma coisa do tipo. Então aqui one day, vou executar. E olha só como é que é o nosso dia 2. O dia 2 agora é o dia 6 de janeiro de 2018. Se eu verificar aqui o day name, nós temos, obviamente, Saturday, que é um sábado. Tá? Eu tenho outras funções para somar, para fazer incremento ou subtração de dias, tá? Ou de qualquer período. Uma delas interessante, ó, é o B-Day. Tá? B-Day é Business Day, ou seja, dias úteis. Então eu posso fazer a soma de dias úteis dessa mesma forma. Vou colocar aqui, vou chamar de dia 3, tá? Ou melhor ainda, não vou criar uma variável, vou colocar aqui dia, que é aquela data 2018, dia 5, tá? Que é uma sexta-feira. E eu vou somar ela com pd.offsets.bday. Esse business day, o valor padrão dele é 1, tá?
Então, se ele somar, se eu colocar 1 aqui, que é a mesma coisa que deixar vazio, tá? O resultado, como a gente está na sexta, ó, ele vai pular até o dia 8, que é uma segunda-feira. Então, a gente somou mais um dia útil. A gente passou da sexta-feira, que era dia 5, 6, 7, 8, segunda-feira. Tá bem aqui. Eu posso até somar ó, 2 dias úteis. Ele passaria aqui para o dia 9 e assim por diante. Bem interessante essa função, pode ser útil em casos específicos, tá? E uma última coisa que a gente pode fazer aqui é a criação e manipulação de listas de datas, tá? A gente pode criar, por exemplo, uma lista de datas passando simplesmente a frequência com que essa lista se comporta, tá? Em intervalos, em séries temporais, a gente está interessado em intervalos iguais de amplitude igual, ou seja, a gente está interessado em uma frequência que é fixa, tá? Para esse eixo do tempo. Então eu posso utilizar o comando, por exemplo, o dateRange, para criar uma lista de períodos baseada em uma frequência específica. Então, eu vou colocar aqui pd.range, aliás, dateRange, e a primeira coisa que a gente vai especificar ó, é o start, é o início. A gente pode colocar um ano, pode colocar o ano e mês, o ano, o mês e o dia, tá? Se eu especificar somente, por exemplo, 2000, eu estou dizendo que eu estou começando do ano 2000, tá? 2019 ano 2019. Se eu quiser ano e mês, eu coloco um traço, iniciando do segundo mês ou do terceiro mês, tá? Vou colocar só 2019. Se a gente colocar só o ano, ele vai entender que a gente está iniciando no primeiro mês e no primeiro dia, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui vírgula, eu posso agora estabelecer qual é a frequência, frec igual a, existe uma codificação que está bem aqui, a gente está interessado em frequência de dias, eu vou colocar D maiúsculo, que é o código associado à frequência em dias. Nesse link a gente tem a lista completa, tá? Vou abrir aqui para mostrar. B para dias úteis, C para dias úteis customizados, se você considera que dia útil vai até sábado, por exemplo. Então temos várias opções aqui, tá? Muitas opções. O que a gente vai utilizar é a opção D maiúsculo aqui, que é frequência de dias. E depois eu especifico periods para me dizer quais são o número de períodos que eu quero criar. Eu vou criar um ano inteiro, tá? Então eu vou colocar 365 dias. E o resultado, olha só, é um Date Time Index, começando em 2019, janeiro, dia 1º, até dia 31 de dezembro de 2019. A gente pode criar essa sequência inteira de datas somente com um comando como esse aqui. E a última funcionalidade aqui que está associada a esse tipo de índice, tá? Tem relação com a conversão de frequências, tá? E antes disso, deixa eu só mostrar uma coisa. Esse Date Index, tá? A gente pode utilizar para criar uma série, tá? Então eu posso, por exemplo, vou copiar isso daqui, vou colar, eu vou chamar isso tudo aqui de index, tá? Index. Então, toda essa minha lista aqui, que é do tipo DateTimeIndex, eu vou guardar nessa variávelzinha que eu chamei de index. E eu vou criar uma lista de valores, values, tá? Que seguem, por exemplo, uma distribuição normal com média 10 e desvio padrão 2. Tá? Se eu quiser criar uma lista contendo variáveis aleatórias segundo a distribuição de probabilidade, eu posso utilizar aquele pacote NumPy. Isso daqui é só uma coisa extra, tá? Só para mostrar aqui como é que faz para criar uma série a partir dessa função dateRange. Então, np.random, np é o NumPy, tá? .random, normal, distribuição normal. Eu tenho que especificar medida de localização, que é a média, medida de escala, que é o desvio padrão, e o tamanho da amostra. Vou colocar aqui média 10, desvio padrão 2, e o número de períodos vai ser 365 para ficar com a mesma dimensão desse aqui de cima. Só para a gente dar uma olhada, nesse values vai ficar uma coisa parecida com essa daqui. É uma array, né, que é um vetor, tá, contendo valores seguindo essa distribuição com essa média, esse desvio padrão. São 365 valores diferentes. Então, eu posso criar uma série temporal, vou chamar aqui de, aliás, uma série do Pandas, tá? Chamar de TS, certo? Time Series. Essa Time Series vai ser igual a pd.time
series. Essa série, esse series aqui, aquele objeto do pandas que representa uma coluna, né, de um data frame, tá? Um series. Aí eu posso passar os valores, que são esses velhos, tá? E passando aqui para um parâmetro chamado index, tá? Que por coincidência foi o mesmo nome da variável que eu criei, ó. Eu posso passar a lista de índices, tá? Que a gente já criou aqui em cima, que eu chamei de index, tá? Aqui tem index igual a index, tá? Esse index aqui do lado esquerdo é o nome do parâmetro. E esse index do lado direito é o nome da variável que eu criei aqui, tá? Então, se eu executar isso e dar uma olhada na série, ó, a gente tem uma série do pandas, contendo uma frequência diária, ele mostra aqui, ó, 365 dias. Todo mundo é tipo float 64, que são os valores. Eu tenho essa série até o final aqui, eu posso inclusive, se eu quiser plotar, a gente vai ter uma série estacionária, né? Já que eu criei uma série que obedece a mesma distribuição durante todo o tempo. Então, isso daqui foi só para mostrar como é que faz para criar uma série do pandas a partir, né, dessas funções. Então aqui embaixo, a última funcionalidade, como é que a gente faz para converter frequências. Tá? Dependendo da situação, a gente pode estar interessado em modificar a frequência com que os dados estão sendo dispostos. Tá? Então vamos supor aqui que eu tenha um conjunto de dados que possui uma frequência em horas. Tá? Então eu vou criar aqui pd. Vou chamar de index, tá? De novo. Então index vai ser igual a pd.dateRange. Vou especificar aqui que vai começar, sei lá, em 2019. E ele vai ter uma frequência em horas, tá? E a gente quer um período, period, igual a 10, tá? Período igual a 10. Então a gente tem esse índice, deixa eu colocar aqui. Temos esse índice, ó, de hora em hora. Então, primeiro é 2019, janeiro, dia 1º, hora 0, hora 1, hora 2, hora 3, até as 9 horas, tá? Da 0 hora até as 9 horas. Então, aqui é a frequência por hora. Eu vou criar uma série, vou chamar de TS, tá? De Time Series, e ela vai ser igual a pd.series. Eu vou passar, como valor, vou passar assim, range len de index. E o índice vai ser o nosso index aqui de cima, tá? Esse range len index, isso aqui é Python, tá? Eu estou criando uma lista que é por faixa, tá? O range ele vai iniciar de 0 até o tamanho que eu estou especificando aqui em cima. E o tamanho é justamente o número de itens que eu tenho na minha variável index. O len vai me dizer o tamanho, tá? Então o resultado, ó, é uma série desse tipo aqui. Eu estou começando do 0, os valores são de 0 até 9, só para a gente entender como é que funciona as funções de conversão de frequência, tá? Então, série temporal tem frequência por hora, ó, 0 hora, 1 hora, 2 horas. Os valores são incrementais, ó, o valor da 0 hora é 0, o valor da primeira hora é 1, 2, 3, 4 até 9. Então, vamos supor que a gente esteja interessado em mudar essa frequência, por exemplo, para em vez de 1 em 1 hora, para 2 em 2 horas. Para mudar a frequência, a gente utiliza um comando chamado resample, tá? Que é um comando de uma série do objeto series, que é justamente esse nosso objeto aqui, né? O TS. Então, se eu colocar, por exemplo, ts.resample, eu posso especificar como é a nova divisão de tempo. Vamos colocar aqui 2H, especificando que agora é de 2 em 2 horas, tá? Como eu estou modificando a frequência, eu tenho que especificar como é que ele vai tratar essa mudança. E se a gente está trabalhando agora de 2 em 2 horas, a gente vai ter metade dessas informações, né? Aqui, se eu tenho de 1 em 1 hora, eu tenho 10, de 2 em 2 horas eu só vou ter 5. Então, a gente pode, por exemplo, especificar que eu quero que a forma como ele vai agrupar vai ser utilizando a média. Então, nesse caso, a gente tem uma série onde as primeiras 2 horas o valor é igual a 0 e 1, a média vai dar 0,5. O segundo pedaço é 2 e 3, a média está dando 2,5. A terceira, a terceira par de horas, né? 4 e 5, a média 4,5 e assim por diante. Poderia também somar, vai depender muito do objetivo do que essa série representa, né? E do motivo pelo qual a gente está modificando aqui a frequência. A segunda opção é quando a gente aumenta a frequência. Nesse caso, quando a gente aumenta a frequência, a gente vai perder informação. Então, por exemplo, se eu colocar que a nossa frequência resample vai ser agora de
meia hora, 0,5H, e calcular, por exemplo, a média, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter valores que vão ficar em branco, porque a gente não tem como calcular a média, né? Então, a 0 hora eu tenho aqui 0, metade da hora, né, 30 minutos, eu tenho valor vazio. Depois 1, valor vazio, 2, valor vazio, porque ele não tem como calcular essa média. Então, uma possibilidade aqui da gente evitar esses valores vazios é a gente executar uma operação de interpolação utilizando o comando interpolate. Tá? Então, no lugar de especificar que eu quero fazer essa modificação utilizando a média, eu posso modificar utilizando o interpolate. E o interpolate, para quem não sabe, essa interpolação aqui é uma interpolação linear. Então, entre 0 e 1, ele considera esses dois pontos, ele passa uma reta entre esses dois pontos e o ponto do meio vai ser esse valor interpolado, tá? Então aqui, ó, entre 0 e 1, a interpolação, por coincidência, é a média aqui nesse caso, né? Porque os intervalos são de uma unidade. Mas dependendo do espaço, esse valor pode ser diferente. Se bem que como os intervalos são iguais, sempre vai estar bem em cima da média entre os dois valores. Então, esse vídeo vai até aí, tá? É só para a gente explorar aqui algumas funcionalidades de data. A partir do próximo vídeo nós já vamos iniciar a trabalhar com modelos preditivos, tá? Não perca esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar as notificações para não perder as postagens e até a próxima.